Olá, pessoal! Hoje quero falar um pouquinho para vocês sobre uma patologia que tem acometido muitas pessoas. E eu sei que a falta de informação faz com que o diagnóstico deixe as pessoas aflitas, com medo e sem saber o que fazer. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a alopecia areata. Bom, a alopecia areata é uma doença que ainda não tem uma causa definida. A causa até então é desconhecida, porém, existem vários estudos mais atuais que apontam que os fatores genéticos e autoimunes estão relacionados. E no caso dos fatores genéticos, sabemos que se uma pessoa na família desenvolveu a doença, as chances de um parente desenvolver são maiores. Uma coisa que é muito importante dizer é que o fato de você ter uma predisposição genética não significa que você irá desenvolver a doença. Às vezes, é necessário que aconteça alguma coisa para que você a desenvolva. E é aí que entra, por exemplo, os casos do estresse, né? Ele pode sim ser um gatilho para que você desenvolva a doença. Ou um abalo emocional muito intenso. Geralmente, as pessoas que foram acometidas por essa doença passaram por um abalo emocional muito intenso, ou um divórcio, ou a morte de alguém muito querido, a perda do emprego, enfim, o estado emocional dessa pessoa foi fortemente abalado. Ela está muito estressada às vezes com algo que está acontecendo dentro de casa, ou no trabalho, ou nos estudos, ou é uma cobrança, a pessoa se autocobra demais. Isso pode ser um gatilho para que a doença ela apareça. Talvez você tenha a predisposição genética e nunca desenvolva a doença. E outro fator também é a imunidade. Às vezes a imunidade não está dentro do adequado e a doença pode vir a aparecer também. E além do fator genético, tem também o fator imunológico. E em relação ao fator imunológico, também já existem vários estudos que evidenciaram a associação dessa doença com outras doenças autoimunes. Por exemplo, se você tem um quadro de diabetes, vitiligo, doenças da tireoide, você pode desenvolver a alopecia areata. Ou até mesmo você pode não ter uma doença autoimune e desenvolver a alopecia areata. E ela pode vir a ser até mesmo um sinal de que você pode estar desenvolvendo um quadro de doença autoimune, que pode ser um diabetes, que pode ser um vitiligo, que pode ser um distúrbio da tireoide. Por isso é super importante investigar, fazer uma investigação aprofundada acerca da sua saúde, caso você desenvolva a alopecia areata, porque ela pode ser um indicativo de que outra doença autoimune está te afetando. Bom, e o que seria então esse ataque autoimune no caso da alopecia areata? As evidências atualmente disponíveis sugerem que a alopecia areata pode ser considerada uma doença autoimune mediada por células T, na qual a perda gradual da proteção fornecida pelo privilégio imunológico do folículo piloso normal desempenha um papel importante. O que isso significa? Que os folículos pilosos numa pessoa que não tem a alopecia areata, eles são, digamos, preservados em relação a ataques autoimunes. É como se eles estivessem em uma cápsula que os protegessem de sofrer um ataque autoimune. Já na pessoa que tem a predisposição em desenvolver a doença, ela acaba não tendo, digamos, essa cápsula de proteção. E os folículos pilosos são atacados pelo próprio organismo desta pessoa. Então, essas células T,
elas possuem funções imunológicas. São elas que nos ajudam a combater os vírus, né, a causar a morte dos vírus patogênicos. E no caso da alopecia areata, essas células acabam entendendo que aquele fio de cabelo que está em formação, que está crescendo, que ele é uma ameaça ao seu organismo. E, nesse momento, ele começa a combater aquela ameaça. E como eles combatem os fios que estão formando, que estão na fase anágena, que estão na fase de crescimento, aquele fio ele cai e como o folículo piloso está ali passando por um intenso processo inflamatório, ele não consegue produzir um novo fio de cabelo. Então, enquanto está acontecendo, ocorrendo aquele ataque, a pessoa ela fica com aquelas áreas sem cabelos. Neste desenho, nós temos aí a demonstração do ciclo capilar. Onde tem a seta branca, está sendo demonstrado um ciclo capilar normal. Tem ali a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena, sendo que a fase anágena é a fase de crescimento do cabelo. O fio ele está sendo nutrido através do bulbo capilar, a papila dérmica, ele está ligado ainda ao folículo piloso. E ele fica nessa fase de 2 a 6 anos. Ele se desenvolve, ele cresce. E após o tempo, né, que pode ser de 2 a 6 anos, vai depender da genética de cada pessoa, ele vai migrar para a fase denominada catágena. Essa fase é uma fase de transição. E esse fio, ele começa a se desprender da papila dérmica. Então, ele para de receber nutrientes do folículo piloso e ele para de crescer. Após ele ficar ali nesta fase, por ali mais ou menos 3 semanas, ele migra para a fase telógena, que é a fase que ele vai cair. E após, ele pode cair, ele fica ali aguardando apenas uma tração, ou então ser expulso por um novo fio que está nascendo. Já na seta laranja, está demonstrando também um ciclo capilar, só que vocês conseguem observar que tem como se fossem umas bolinhas ali ao redor do folículo piloso, onde está próximo à seta laranja. Esse folículo está sendo atacado por essas células de defesa do organismo. E à medida que ele vai sofrendo esse ataque, ele começa a ficar, digamos que ele fica doente e não consegue mais segurar esse fio de cabelo. E por ele ficar doente e não conseguir segurar, esse fio migra muito rápido, antes do tempo, para essa fase catágena, que é essa fase de transição em que o fio se desprende do folículo e para de receber nutrientes. E ele para de crescer. Essa fase, que no ciclo normal duraria ali pelo menos 3 semanas, no caso da alopecia areata, ela é muito rápida. E esse fio ele já migra para a fase telógena, que é a fase de queda, porque aquele folículo ele não está conseguindo mais segurar aqueles fios. E, por isso, o fio cai. E como o folículo, na fase anágena, ainda está recebendo um ataque autoimune, o ataque das células de defesa, ele não consegue produzir um novo fio de cabelo. E é por isso que ocorre um fator inflamatório muito intenso e que deve ser tratado no caso agudo da doença. Aqui temos algumas associações das doenças autoimunes que eu citei. Então, a pessoa que tem, por exemplo, disfunções da tireoide, ou um vitiligo, ou uma anemia perniciosa, ou um lúpus eritematoso, artrite reumatoide, diabetes, dentre outros, ela pode desenvolver, ela é mais propensa a desenvolver a alopecia areata. Ou, como eu já disse, a pessoa ela ainda não sabe ou ela não tem uma doença, nenhuma dessas aqui, e desenvolve a alopecia areata primeiro, e pode ser, não significa que isso vá acontecer, mas pode ser
que futuramente ela desenvolva alguma doença autoimune além da areata. Bom, em relação aos aspectos clínicos, a, a incidência dessa doença é entre os 20 e 40 anos de idade, mas essa doença ela pode acometer pessoas de qualquer idade, até uma criancinha pode desenvolver a doença. E ela acomete tanto homens quanto mulheres. E algo muito importante a ser dito é no caso da pessoa que desenvolveu a doença antes dos 2 anos de idade, porque os estudos demonstram que 55% dessas pessoas evoluirão para os quadros mais graves da doença, como a alopecia areata total ou universal. No caso da alopecia areata total, a pessoa perde todos os fios de cabelo. Então, todo o cabelo dela cai. E no caso da alopecia areata universal, significa que ela, além de perder os cabelos, ela vai perder todos os pelos do corpo. Então, sobrancelhas, cílios, todos os pelos do corpo. E geralmente as pessoas que tiveram alopecia areata na infância tendem a desenvolver a alopecia areata mais agressiva e com prognóstico pior. Ou seja, ela vai realizar o tratamento, mas alcançar a repilação vai ser muito difícil ou talvez ela nem consiga ter essa repilação. E em alguns casos, a repilação ela pode ocorrer, mas a pessoa futuramente pode desenvolver a doença novamente. E nós temos as formas típicas e as formas atípicas do aparecimento da doença. Então, as formas típicas está relacionada a essas placas. Nós temos as placas únicas, como essa que a gente está vendo aí, que ela pode começar com uma placa pequena, uma área pequena e ir aumentando. Essa placa geralmente é arredondada ou ovalada e os limites são precisos, a gente consegue ver o contorno bem delimitado da área que está sem cabelo. E além da pessoa ter a queda de cabelo nessa área que foi afetada, ela também pode perceber que ela está tendo uma queda aumentada de cabelo nas demais regiões. Então, além dessa área em que cai o cabelo, pode vir a cair mais cabelos de outras regiões. Aqui nós temos já um quadro de múltiplas placas. As placas, né, ela pode ter começado pequenininha, foi aumentando, outras áreas do couro cabeludo foram sendo atingidas, e aí a gente vê o progresso da doença. Porém, a gente ainda consegue perceber que as formas dela estão preservadas. Tem ali, né, arredondada, ovalada. E temos outras formas da apresentação da doença, por exemplo, essa reticulada, que a diferença é que a divisão entre uma placa e outra é através de estreitas faixas de cabelo. Então, a gente consegue perceber que entre uma placa e outra tem umas estreitas faixinhas mesmo de cabelo ao contorno, no contorno de cada placa. E aí nós temos várias outras apresentações da doença. Aí, nesse caso, é a total, que eu já falei para vocês, em que a pessoa perde todo o cabelo. E temos a universal, em que perde o cabelo e os demais pelos do corpo. E várias outras formas. Aqui já são as formas atípicas, que elas podem ser confundidas com outras doenças, como a alopecia areata e o eflúvio telógeno. Aqui, quando os cabelos voltam todos brancos ou ficam todos brancos de uma vez. Então, são várias manifestações da doença. Inclusive, ela pode surgir em outras áreas do corpo, como, por exemplo, na barba.
Bom, as formas clássicas, que são aquelas em placas, é mais fácil de serem diagnosticadas, né? Então, através do exame clínico, a gente consegue observar, consegue identificar a doença. Tem os achados tricoscópicos, e quando a gente analisa o couro cabeludo com o tricoscópio, a gente vai identificando esses achados para concluir que é a doença mesmo. Então, ela tem vários. Então, ela pode ser identificada de várias formas, inclusive até através das unhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, até através das unhas, a gente consegue ir também identificando os sinais. Por exemplo, olhem essa unha, que parece que ela foi toda furadinha. Isso são depressões puntiformes, que é uma característica da apresentação da doença. E além também, né, dos exames de tricoscopia que a gente realiza, do exame a olho nu também, o exame clínico, da anamnese que é realizada, a gente também realizamos algumas manobras para verificar se os folículos pilosos eles estão preservados. Geralmente, nesse caso, os folículos pilosos eles permanecem preservados, apesar de ocorrer ali um ataque autoimune. O folículo ele permanece preservado, podendo a repilação ocorrer. Nessa forma de pregamento que é realizado, a gente verifica se os folículos estão preservados. Se a pele ela fica enrugada, significa que os folículos foram acometidos. Agora, se a gente faz o pregamento e a pele continua lisa, mais firme, significa que os folículos estão preservados. Porque quando tem os folículos preservados, eles não permitem que ocorra, eles não permitem que a pele fique enrugada. Um teste interessante também de ser realizado é o teste de tração, porque quando o processo inflamatório está muito intenso, o fio está sendo atacado, o fio ele se solta com muita facilidade, não precisa nem fazer força que ele já se solta. Agora, isso significa que está num quadro agudo da doença. Agora, quando realizamos a tração e o fio ele tende a não sair com facilidade, significa que o quadro agudo já está passando. Mas em todos os casos é importante iniciar um tratamento. Bom, hoje era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, quer saber mais, deixe aí nos comentários. Em breve eu vou trazer um novo vídeo falando dos tratamentos que são indicados. Hoje foi só mesmo para apresentar aí a doença para vocês. Se você conhece alguém que recebeu o diagnóstico recentemente e está sem saber do que realmente se trata essa doença, encaminhe este vídeo para ela. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe nos seus stories. Com certeza isso ajudará muitas pessoas. E continue nos seguindo, deixe aí a sua curtida, porque nos ajuda demais. Beijo!